o poder dos crentes. Quando nós paramos para imaginar que poder é esse, quando nós paramos para imaginar que temos esse poder, porque nos foi concedido, alguém nos concedeu esse poder, que infelizmente a maioria dos crentes, que entre parênteses, eu me refiro aos cristãos, porque ser crente não é tudo. Ser crente é importante. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas diz a palavra do Senhor em Marcos capítulo 3, versículo 27. Ninguém pode roubar os bens do valente entrando na sua casa, se primeiro não vencer o valente, então roubará a sua casa. Um dos destaques principais do Evangelho segundo Marcos é o propósito do Filho de Jesus Cristo derrotar Satanás e suas hostes demoníacas. No capítulo 3, no versículo 27, está claro esta afirmativa: ninguém pode roubar os bens do valente entrando na sua casa, se primeiro não dominar o valente, e então roubará sua casa. Geralmente, quando um bandido entra na casa de alguém para roubar, ele domina o dono, domina os moradores dessa casa para poder depois roubar. Geralmente prende-os todos no banheiro. É uma das atitudes que eles fazem, porque ali eles dominaram todos os valentes desta casa. Nesse versículo, Marcos 3:27, diz que o inimigo tem que dominar primeiro dentro da sua casa. E que casa, a Bíblia se refere ao seu próprio corpo. O inimigo tem que dominar você. Podemos observar que o poder de Jesus Cristo sobre Satanás fica claramente demonstrado na expulsão de demônios, do grego daimonium, ou espíritos malignos. O demônio no Novo Testamento, mencionado muitas vezes como sofrendo de opressão ou influência maligna de Satanás, o Novo Testamento afirma isso, devido a um espírito maligno que nele habita, ou seja, os demônios. Menciona também o conflito de Jesus Cristo com os demônios. O Evangelho segundo Marcos descreve muito desses casos. No capítulo 1 de Marcos, do versículo 23 ao 27, diz: estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: que temos contigo, Jesus de Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando-o e clamando com grande voz, saiu deles. E todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isso? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem. No capítulo 9 de Marcos, no versículo 17, a seguir diz: e uma multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E Jesus respondeu, dizendo: raça incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Traz aqui. E trouxeram. E quando ele ouviu, logo o espírito se agitou com violência, e caindo um endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que acontece isso? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes tem lançado ele no fogo e na água para o destruir. Mas se tu pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aleluia. E Jesus disse-lhes:
Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito humano, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-se com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus Cristo, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que nós não podemos expulsar aquele demônio? E Jesus disse: esta casta não pode sair se não for com jejum e oração. Se os discípulos de Jesus Cristo, que viviam com o Senhor, estavam ali assistindo os milagres que Jesus fazia o tempo todo, não conseguiram expulsar aquele demônio, como você, que não ora, que não jejua, que não prega, que não tem uma vida de santidade, pode expulsar um demônio em uma pessoa? Se você não conseguiu expulsar o demônio nem que está dentro de você, por isso você é incrédulo, por isso você sofre, por isso a sua vida está nessa situação que você sabe. Jesus não está dizendo nessa passagem que para expulsar certo tipo de espíritos imundos era necessário um período de oração e jejum. Jesus está dizendo porque há pouca fé, há pouca oração e jejum. Mateus capítulo 17, versículo 19 e 20. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e disseram: por que nós não podemos expulsar aqueles demônios? E Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Onde há muita oração e jejum, resultante da dedicação genuína a Deus e a sua palavra, há abundância de fé. Se os discípulos tivessem uma vida de oração e jejum como Jesus, poderiam ter resolvido este caso. Marcos 16, versículo 17. Jesus Cristo disse: estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Nesse versículo, nós estamos vendo o poder que o crente tem, o poder que o cristão tem, o poder de onde vem. Simples, Jesus deu esse poder aos crentes cristãos. Jesus deu esse poder e toda essa autoridade sobre os demônios aos cristãos. Mas infelizmente nós vivemos uma época nos quais os cristãos, a maioria não são cristãos, são simplesmente crentes e servos do diabo, porque Satanás é crente, crê, estremece, mas não obedece. Os demônios são seres espirituais com personalidade e inteligência. Como súditos de Satanás, inimigos de Deus e dos seres humanos, conforme está em Mateus capítulo 12, versículo 43 ao 45, que diz: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos pior do que ele, e entrando ali habitam.
E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a essa geração perversa e má. Conforme foi falado sobre a passagem de Mateus 12, 43 ao 45, nessa passagem nós observamos 3 verdades importantes a respeito dos endemoniados. Primeiro, o espírito imundo procura retornar à mesma pessoa que ele possuía antes da sua conversão. Quando o homem aceita Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, ele recebe o direito de ser filho de Deus. Ele recebe a presença dentro de si do Espírito Santo. Quando Jesus Cristo falou: eu vou para que o outro venha. E quando o outro vier, o mundo não o verá, mas os cristãos estarão consolados. E a Bíblia diz que o Espírito Santo nos consola, nos conforta, nos ensina e intercede pelas nossas orações com gemidos inexprimíveis. Nessa hora, são praticamente 2 horas da manhã. Eu me levantei para preparar esse estudo sobre a autoridade que Jesus Cristo me deu, sobre a autoridade que Jesus Cristo te deu, sobre a autoridade que Jesus Cristo deu aos cristãos. O grande problema é que eles não se mantêm em santidade. A maioria vive de qualquer maneira e não tem poder nenhum sobre os demônios. A segunda verdade é que o demônio que andava dentro do ímpio, dentro do incrédulo, sempre volta e vê ali aquele homem com o Espírito Santo e ele vai embora. Ele não pode entrar naquele corpo no qual ele estava. A luz, quando chega nas trevas, ela dissipa as trevas. As trevas não têm como chegar na luz. Mas chega uma hora que o homem largou Jesus, o homem está desviado, o seu corpo está vazio, está limpo e vazio, sem o Espírito Santo, e o demônio volta com mais 7. Naquele período, dias, meses e anos, nós não sabemos, mas Deus sabe. Aquele demônio deu várias voltas para ver a situação daquele homem. Quando viu que aquele homem já não tinha mais o Espírito Santo, no período que ele esteve vagando, ele conheceu outros demônios que saíram de outros corpos, quem sabe até demônios que eram piores. Na verdade, a Bíblia afirma isso, que os demônios eram piores. Por isso, ele volta com mais 7 demônios. Exatamente, a Bíblia não diz em detalhe, mas eu calculando aqui agora, aquele demônio conheceu demônios mais poderosos do que ele. Quando ele entra no corpo, aqueles demônios que são mais poderosos entra com ele. Por isso a palavra do Senhor diz que as ações desse homem serão piores do que ele era antes de receber a Jesus. Meditando na palavra de Deus, nós podemos chegar a uma conclusão clara, transparente e óbvia. O homem recebe Jesus, o homem abandona Jesus. O demônio volta com mais 7. O homem não tem como se defender, o demônio o possui. Quando você conversa com um crente desviado, porque não existe esse negócio de crente apartado. Está apartado e está desviado e está endemoniado. E a maior prova que você pode ter de que o homem está endemoniado, aquele que um dia foi cristão, primeiro, Jesus disse que o demônio volta com mais 7. E por que o demônio não voltaria para ele? Porque ele é melhor? Porque ele é forte? Segundo, para concluir, porque eu não quero me aprofundar muito nesse detalhe
neste estudo. A Bíblia diz que as ações desse homem serão piores, e a pior ação que ele já está cometendo é a incredulidade. Ele diz que não tem demônio, mas ele não volta para Jesus, mesmo sabendo que Jesus Cristo o pode libertar naquele momento. Basta ele se arrepender, basta ele pedir perdão ao Senhor, porque está escrito nas Escrituras Sagradas: aquele que confessa e deixa alcança perdão. Mas o homem não faz isso. O homem inventa essa desculpa mais esfarrapada: estou afastado. Está mesmo, miserável, está afastado, está desviado e vai queimar no inferno se você não voltar atrás, porque Jesus Cristo manda te lembrar: Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai chegar ao Pai se não for por Ele. E uma das provas nesse assunto, para concluir, ele sabe de tudo isso e não volta. Por que ele não volta? Porque os demônios estão na mente dele, e ele está numa situação tão ruim que sabe que se voltar sua vida melhora, mas ele não volta. Na realidade, os demônios usam a idolatria, fazendo que o homem adore falsos deuses, e praticamente o mesmo está adorando a demônios. Em 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 20, está escrito: antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês sejam participantes com os demônios. A idolatria envolve o culto aos demônios, direta ou indiretamente. Todos os sacrifícios que são oferecidos ao diabo, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais, conforme está narrado em Deuteronômio 32, versículo 17. Os demônios ficam nas imagens. Eles estão ali, estão invisíveis, fazendo até, operando sinais de maravilha, fazendo imagem chorar, mas não é lágrima humana, é uma tinta demoníaca, fazendo as suas operações de erro, porque a palavra do Senhor diz que é assim. No versículo 19 de 1 Coríntios está escrito, Paulo pergunta: mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Para concluir, no versículo 22 ele diz: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Quando você entra numa igreja, por exemplo, na igreja católica, que você vê aquele monte de imagem, nelas os demônios estão adorados. No mundo espiritual, eles se sentem como deuses, mas são os demônios decaídos do céu, na expulsão dos demônios que estão vivendo no meio dos homens, dominando a humanidade, conforme está escrito em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. O Deus desse século, que é Satanás, tem cegado o entendimento dos incrédulos, para que a luz da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, não resplandeça em suas vidas, e eles vão vivendo, sofrendo, morrendo e perdendo a salvação. Como um homem pecador pega um pedaço de árvore, cria uma marca, esculpe na pedra uma imagem, geralmente de um homem ou de uma mulher, e depois se ajoelha diante daquela imagem, dizendo que Deus está ali. Que Deus que está ali? Realmente Deus está ali. O Deus dele, o Deus Satanás. Porque a Bíblia diz que o nosso Deus é aquele pelo qual nós somos vencidos. Se o homem obedece ao diabo, certamente que o diabo é o Deus dele. A Bíblia mostra claramente que o mundo está nas mãos de Satanás. Em João capítulo 12, 31, diz
agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Efésios capítulo 6, versículo 10 e 12 também diz: irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na sua força do seu poder. Eis aí a autoridade novamente sendo relembrada. Revestimos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete para a salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Em Provérbios 8:17 está escrito: o Senhor disse, eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me encontram. Quantos crentes, conhecendo até mesmo este versículo, ouvindo as palavras do Senhor, nunca se levantaram para orar e buscar ao Senhor 10 minutos na madrugada, naquela hora que você se levanta e precisa ir ao banheiro. Ali você pode dar uma parada e orar, conversar com o Senhor 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, para poder adquirir o bom hábito. Porque se você crê que o Senhor está ali, porque você não para pelo menos 5 minutos para começar a desenvolver o bom hábito da oração da madrugada? Claro, vem aí desculpa que amanhã tem que trabalhar. Todo mundo no Brasil hoje trabalha 8 horas da manhã, praticamente 9 da manhã, tem tempo suficiente para poder orar na madrugada pelo menos 5 minutos. Só não tem interesse, porque a maioria ficou até 1 da manhã, 2 da manhã assistindo cine privê, filmes mentirosos e imorais, futebol, Big Brother e assim por diante. Que interesse vai ter em conversar com o Pai depois de tanta patifaria e pecado? Os demônios podem habitar no corpo dos incrédulos e constantemente o fazem. O homem não tem o Espírito Santo, os demônios tomam conta. Marcos 5:15, ali está escrito: e foram ter com Jesus e viram endemoniado o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Lucas 4:41, e também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era Cristo. Marcos 8:27, e quando desceram para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço que não me perturbes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já tinha muito tempo que o arrebatava e guardavam preso com correntes e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. Ele perguntou a Jesus Cristo, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião,
porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogava-lhe que não mandasse para o abismo. E andava pastor ali no monte, uma manada de muitos porcos, e pediram que lhe concedesse entrar neles, nos porcos. E Jesus permitiu. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos. E os porcos pularam de um despenhadeiro no lago e afogou-se. Podemos tentar entender, pelo menos, que nem os porcos aceitaram os demônios aceitaram nos porcos, ou seja, os demônios entraram nos porcos, porque os demônios precisam de um corpo físico, e os demônios dentro dos porcos poderiam morder e machucar as pessoas com as suas patas. Mas os porcos não aceitaram essa situação e pularam na água e morreram. E os demônios que não morrem ficaram soltos novamente para entrar em alguém. Os demônios podem e causam doenças físicas. Mateus 9, versículos 32 e 33 diz que trouxeram a Jesus um homem mudo e endemoniado. E Jesus expulsou o demônio e falou mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: nunca se viu nada disso em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. É claro que os fariseus estavam com inveja, não entendiam nada e cometeram essa grande blasfêmia. Em Mateus 12, 22 diz: trouxeram também um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, e o cego passou a enxergar e falava. 17 de Mateus, capítulo 14 ao 18, fala que o homem se aproximou, se colocou de joelho diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E eu trouxe para os seus discípulos orarem por ele para expulsar o demônio, e eles não conseguiram. E Jesus Cristo disse: geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vós sofrereis? Traz o menino aqui. E Jesus expulsou, e os discípulos perguntaram: mas por que nós não conseguimos? E o Senhor Jesus respondeu: determinada casta de demônios só sai com jejum e oração. Às vezes o homem vive no pecado, e se o homem vive no pecado, o homem, mesmo sendo cristão, sendo crente no caso, ele não tem autoridade. Como eu posso expulsar um demônio se eu faço o que o demônio manda? Diz a palavra do Senhor que os demônios entram no homem e produzem doenças, embora nem todas as doenças e enfermidades procedem de espírito maus. Mateus 4, 24 diz que a fama de Jesus corria por toda a Síria, e traziam todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, e os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Lucas 5, 12 e 13. O homem se aproximou de Jesus cheio de lepra e disse: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. E Jesus, estendendo a mão, disse: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele, e é isso que Jesus quer. Jesus quer te limpar da tua lepra. E você quer? A Bíblia diz que aquele homem se prostrou diante de Jesus e pediu: Senhor, me limpa da lepra. E Jesus limpou. Que Jesus quer te abençoar, mas você deixa? Ou prefere ficar leproso? Os espíritos malignos, demônios, estarão e já estão grandemente ativos nos últimos dias dessa era, na confusão, na divulgação do ocultismo, da imoralidade, violência, crueldade. Atacarão a palavra de Deus e a sã doutrina. Mateus 24, 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais de prodígio, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14 e 15. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz.
Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme a sua obra. Em Gálatas capítulo 5, versículo 20, está escrito: idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões. No 19 fala que são obras da carne: prostituição, impureza, lascívia, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca dos quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. No versículo 23 deixa bem claro: contra essas coisas não há lei. Nos milagres de Jesus Cristo, nós vemos que Jesus frequentemente ataca o poder de Satanás e o demonismo. Um dos seus propósitos ao vir à terra foi subjugar, foi prender Satanás e libertar seus escravos. Mateus 12, 29, quando está escrito: como alguém pode entrar na casa de um homem valente e roubar os seus bens se primeiro não derrotar esse homem valente? Por isso Jesus Cristo concedeu aos cristãos toda a autoridade sobre os demônios, quando disse: ide pelo mundo, curai os enfermos. Aquele que crer e for batizado será salvo, os que não crerem já estão condenados. Em meu nome expulsarão os demônios. Jesus quer que você lute contra os demônios. Jesus derrotou Satanás, em parte, pela expulsão de demônios e, de modo pleno, através de sua morte e ressurreição. Desse modo ele aniquilou o domínio de Satanás e restaurou o poder do reino de Deus. O inferno, do grego Geena, o lugar de tormento, está preparado para o diabo e os seus demônios e para quem quiser ir. Mateus 8, 29, Mateus 25, 41. As Escrituras ensinam que nenhum verdadeiro crente em quem habita o Espírito Santo pode ficar endemoniado. Quando você vê um cara com a Bíblia na mão, endemoniado, mentindo, roubando, pregando um evangelho que não é verdadeiro, ele está endemoniado, ele está camuflado. Na verdade, o demônio está falando na boca dele. Certa vez, perguntaram para Jesus Cristo: Senhor, mas como nós podemos conhecer o homem que serve o Senhor de verdade? As palavras de Jesus foram: se conhece a árvore pelos frutos. Eu, por exemplo, eu não mostro para você que eu sirvo a Jesus pelo que eu falo. Quem tem boca fala o que quer, quem tem boca vai a Roma. Eu mostro a você que sirvo a Jesus pelos meus frutos, pela minha obra. Por isso eu estou aqui nesta madrugada fazendo esse estudo para poder levar a você um conhecimento, porque eu gosto de alguns privilégios e um desses privilégios chama-se tempo. Seria necessário eu passar 2, 3 horas da madrugada te ensinando? Sim, claro. Jesus não mandou? Mandou. Então eu mostro para você que eu amo a obra de Deus e que eu adoro a Jesus pela minha obediência, porque Jesus disse: aqueles que me amam, me obedecem. Jesus prometeu ao genuíno crente autoridade sobre o poder de Satanás e das suas hostes. Ao nos depararmos com eles, devemos aniquilar o poder que querem exercer sobre nós e sobre outras pessoas, confrontando-as sem trégua pelo poder do Espírito Santo, conforme está escrito em Lucas capítulo 4, do versículo 14 ao 19. Dessa maneira, podemos nos livrar dos poderes das trevas. Segundo a parábola em Marcos 3:27, o conflito espiritual contra Satanás envolve 3 aspectos: declarar guerra contra Satanás segundo o propósito de Deus, ir onde Satanás está, qualquer lugar onde ele tem uma fortaleza, atacá-lo e vencê-lo pela oração e pela proclamação da palavra e destruir suas armas de engano e tentação demoníacos. Apoderar-se de bens ou posse, isso é, libertando os cativos do inimigo e entregando-os a Deus,
para que recebam perdão e santificação mediante a fé em Cristo. Nós devemos seguir os passos e observar nessa luta contra o mal. Reconhecer que não estamos num conflito contra a carne e o sangue, mas contra forças espirituais, Efésios 6,12. Viver diante de Deus uma vida fervorosa, dedicada à sua verdade e justiça, Romanos 12, Efésios 6,14. Crer que o poder de Satanás pode ser aniquilado, seja onde for o seu domínio, Atos 26,18, Efésios 6,16, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8. E reconhecer que o crente tem armas espirituais poderosas dadas por Deus para a destruição das fortalezas de Satanás, segundo Coríntios, capítulo 10, versículos 3 e 5. Proclamar o Evangelho do Reino na plenitude do Espírito Santo, Mateus 4, 23, Lucas, capítulo 1, do versículo 15 ao 17, Atos, capítulo 1, versículo 8, Atos, capítulo 2, versículo 4, Atos, capítulo 8, versículo 12, Romanos 1, 16, Efésios 6, 15. Devemos nos confrontar contra Satanás e o seu poder de modo direto, pela fé no nome de Jesus, Atos 16, 16 e 18, que diz: aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, sai dela. E na mesma hora, saiu. Devemos usar a palavra de Deus, devemos orar no Espírito, devemos jejuar e ao expulsar demônio também. Orar principalmente para que o Espírito Santo convença os perdidos no tocante ao pecado, à justiça e ao juízo vindouro. Orar com desejo sincero pelas manifestações do Espírito mediante os dons de curar, de línguas, de milagres e de maravilhas. Devemos buscar cada dia mais o Senhor. Devemos ajudar as pessoas, porque poucas pessoas têm fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso, este estudo foi feito para todos aqueles que desejam realmente ter uma vida com Jesus Cristo e entrarem na batalha espiritual usando as armas e a autoridade que o Senhor Jesus Cristo nos concedeu. Glorificado e exaltado é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, agora e para sempre. Amém.